Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Segunda-feira, Another Day in Paradise e outro dia no paraíso, começo da semana. Vamos tocando barco nesse navio fantasma chamado Brasil. É isso aí. Hoje o meu lindo rostinho não vai aparecer. Hoje, infelizmente para vocês, para meus fãs e minhas fãs, para as pessoas que rasgam a roupa esperando a minha presença, aquela bela presença, aquela coisa maravilhosa, hoje vocês não vão ter isso. Hoje não tem, infelizmente. Brincadeiras à parte, o diretor, graças a Deus, está lá no outro cômodo, está jogando, deixa ele lá. Está de férias, né, tadinho? Tão pesado está o ano do aluno. Tal de aula virtual, aula isso, aula aquilo, não sei se ele está fazendo, se não está, também deixa. Para mim, como eu já falei várias vezes, 2020 está no VAR, está analisando lá para ver se a gente anula ele. Aqui em casa está praticamente anulado, então serve para ele também. Ontem não teve vídeo, né, porque optamos por isso, dar aquela folguinha, né, obedecendo à flexibilização dos governos. Aí ninguém entrou na justiça para ter programa no domingo. A gente voltou antes era sábado e domingo, agora não, agora é só domingo, o refresco. Então, só se for uma edição extraordinária. O último vídeo nosso nós colocamos no sábado. Tem uma história interessante, porque aquele vídeo talvez nem fosse para o ar. Foi feito, vamos assim, fiz como um desabafo e botei em assembleia lá no Administradores, e o pessoal não tem que botar para frente sobre os estadistas. E a falta que eles fazem, a falta que líderes fazem, que exemplos fazem. Gozado que os nossos exemplos passaram a ser as Anitas da vida, né? O exemplo não é mais aquele cara que se destaca pela qualidade do serviço dele, um cara que realmente é um destaque verdadeiro, natural, não. São os destaques fabricados. O MC Guimê, essas nojeiras, essas imundícies que a gente vê por aí. São esses ícones, são todos descartáveis, por isso que eles entram em parafuso cedo, né? Porque descobrem que não são nada, são um produto da mídia. O ser humano, ele acha, enquanto ele está duro, enquanto ele não tem dinheiro, ele acha que com dinheiro tudo se resolve. Quando a pessoa bota dinheiro no bolso, acaba descobrindo que os problemas do ser humano são muito mais profundos do que única e simplesmente a falta de dinheiro. E por aí você vê. É fácil você ver pessoas que têm o mundo a seus pés, atores de Hollywood que ganham milhões e milhões em contratos, todos eles afundados na droga, todos eles entupidos na droga, todos eles com vidas destruídas. Quando a gente fala todos, é uma quantidade enorme. Nenhum deles não tem uma história sequer de passagem sobre isso aí. É uma coisa rara, provando que dinheiro não é tudo. É interessante, é necessário, mas não é tudo. Está longe de ser tudo. E dando aquela pincelada que a gente dá aqui na geopolítica, eu há muito tempo tenho falado para vocês que o modelo de dominação anglo-sionista, saxão, ou qualquer nome que vocês deem a ele, esse modelo é um modelo pernicioso, porque é um modelo de exploração, de destruição do planeta. E todo mundo falou assim, a hora que a China entrar no lugar dos Estados Unidos, vai ser a mesma coisa. E eu sempre falei, não vai ser. Não vai ser. Como a Rússia dominando o mundo, ou a China dominando o mundo junto com a Rússia, porque é um caminho natural, geopolítico, que não tem volta. Xi Jinping e Putin realmente dão as cartas, um militarmente e o outro com a grana. E a gente vê que hoje a China, de acordo com a pandemia e levando em consideração a pandemia, simplesmente suspendeu a dívida de 77 países. Suspendeu. Não, Olavo, paga depois, você agora está duro. Você agora está com problema, você tem problema de pandemia. Depois você paga a China, não tem problema. É isso aí, gente. E eu tenho um dado para isso aí. A China, há alguns anos atrás, entrou no continente africano. Existiam 2 países no continente africano que tinham grande penetração ali. China e Brasil.
Eu, inclusive, há mais de 10 anos, eu fiz uma postagem que depois coloquei no Facebook, porque no Facebook eu só fui ativo a partir de 2012, mas esse meu texto tinha mais de 10 anos, falando sobre a criação urgente, o fechamento da Petrobras América, que foi uma canalice criada por FHC e perpetrada por Lula, que achou chique demais, inclusive tem a história daquela refinaria de Pasadena, que é uma vergonha, comprou ali, rolou dinheiro grosso mesmo, todo mundo levou, com o aval da Dilma, com tudo, a Dilma deu aval para a compra de uma refinaria, quando a Dilma não entendia de porra nenhuma do assunto. Foi colocar como diretora lá da Petrobras sem entender merda nenhuma de petróleo, sem entender nada de energia. A única coisa que ela teve foi uma participação desastrosa lá no Sul, em que ela foi considerada um gênio apenas porque era grossa, sem educação, autoritária, arrogante e prepotente. Todos os engenheiros e técnicos que conviveram com ela têm o mesmo quadro dela. Uma pessoa extremamente arrogante, prepotente, nada daquilo, não tem nada de confusa disso, daquilo não. Aquilo ali é um personagem que ela criou, tá? Aquele personagem patético que aparece na televisão, trocando frases, aquilo ali é tudo, aquilo é planejado. A Dilma verdadeira é cruel, tá? Prepotente, arrogante, autoritária e má. Isso daí eu trabalhava diretamente ligado à diretoria dela. Nunca tive o desprazer de ter nenhum contato com ela pessoalmente, mas tenho amigos meus que sim. Era ela e uma outra lá, que esqueço agora o nome, não me recordo, que o capeta levou vindo de Búzios para o Rio. Já estava aproveitando a La Dolce Vita, né? Vindo de Búzios para o Rio, teve um acidente, era ombudsman, era porta-voz da Petrobras, e todo mundo que conviveu com ela só vivia em depressão, com problema, e outras cositas más. Esqueci o nome dela agora, mas eu vou me recordar e coloco aqui embaixo. Tá? Então, naquela época, eu defendia com unhas e dentes que o Brasil fizesse a Petrobras África, não para explorar a África, mas para desenvolver junto com a África, levar o nosso know-how, a nossa tecnologia para os nossos irmãos da África, porque nós temos mais ou menos, nós somos colonizados por europeus de baixo escalão, latinos principalmente, e africanos que vieram como escravos para cá. E aqui nós nos miscigenamos e temos esse povo aqui único no mundo, né? O nosso povo é único no mundo, a cor do nosso povo é única no mundo. O meu filho, você olha para ele, você vê que ele é branco, mas não é branco. Ele é aquele branco com uma cor muito mais bonita que a minha, que sou branco. Eu sou caucasiano, sou branco, 100% europeu. Tá? E você olha a cor do meu filho é muito mais bonita do que a minha, não tenha dúvida. Ele tem uma cor, tem um formato, tem uma coisa ótima. Nós temos um povo único e deveríamos nos orgulhar disso. Mas isso daí a gente trata em outro programa, não tem problema. Petrobras África. E a China, do outro lado, entrou com a mineração, entrou com tudo. O Brasil trabalhava muito bem na infraestrutura e o Brasil abandona a África exatamente na mão dos canalhas, os bandidos da Lava Jato, cantados em versos e prosa pela nossa classe média e por muito Janotinha e por aquela canalha daquela Dilma, que isto aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Não ficou mesmo, tá rolando pedra até agora. Já caiu umas 2 em cima da minha casa. Por causa dessa filha de uma puta, dessa Dilma Rousseff. Esse demônio pousado na terra, que é mãe de tudo isso que está acontecendo aí. Junto com o PT. O PT é o pai bastardo e a Dilma é a mãe. Porque o PT, a Dilma traiu o PT. Não traiu não, tá lá dentro, tá todo mundo. O PT jurídico do PT, não só existe um PT. Acabou. Se os outros petistas do Nordeste não estão satisfeitos com aquilo, estão carregando o partido nas costas, saiam do partido. Se estão aceitando a imposição do PT uspiano, do PT que eles chamam de PT jurídico, dane-se. Mas não vou sair desvirtuar da situação. Porque esse papo aqui começou exatamente com a história da relação da China com a África. Tão diferente,
Já que o Brasil abandonou o cenário graças a esses canalhas que estão por aí, ainda tem gente discutindo, ainda tem gente de esquerda batendo palmo pro Sérgio Moro. Mas também não posso falar muito. Ontem eu vi o Ciro Gomes fazendo uma live junto com o FHC, aquele canalha, aquele lixo humano, aquele restolho que começou essa desgraça toda, essa tragédia. A Marina não, a Marina é ótimo, não tem problema. Posso ter divergências com ela, mas a respeito. Agora, Fernando Henrique Cardoso, sentar no mesmo lugar, eu não aceito. Eu não aceito. Mas deixa eu não perder o fio da meada, pelo amor de Deus. Esse pessoal me faz isso, perder o fio da meada. Tá? Daqui a pouquinho eu estou aqui até dizendo que a Bruna Marquezine derruba o Bolsonaro. Mas isso é só para gente inteligente, não é para mim. Para gente que tem diploma, que é filósofo. Eu não sou, então deixa eu tocar aqui o barco. A China modificou totalmente a relação entre um país poderoso num continente. Fez contratos com todos os países subsaarianos e eles estão tendo um progresso que nunca tiveram. É óbvio que a China faz contratos casados. É claro que ela vai trabalhar na distribuição de material, de entrega de material, de maquinário. É claro que eles estão atrás de mercado cativo. E é claro que eles estão querendo que o africano tenha renda e mais renda e mais renda, para gastar mais, para ter mais parceria. Eles olham para o futuro. Os gatos saíram na porrada. Tá? Eles olham para o futuro. Como os Estados Unidos, o império anglo-saxão sionista faz. Entra num país pobre, a primeira coisa que faz é procurar meia dúzia de canalhas, provocar uma guerra civil, promover a corrupção lá dentro e mandar naquele país com títeres. E vão sugando, destruindo tudo até não sobrar realmente pedra sobre pedra. Essa é a política. Quem viu Diamante de Sangue, né? Aquele filme ali, e O Senhor das Armas, dá para ver mais ou menos qual é a relação que existe desse império anglo-saxão sionista no mundo sobre a África. E a China, o papel que faz. Está aqui a prova viva. A Rússia, por exemplo, desenvolve e tem os melhores armamentos do mundo. Coisa de ficção científica. Vou fazer um programa essa semana só sobre isso. A supremacia russa em todas as frentes na área militar, de armamento, muito superiores aos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje não tem a mínima chance contra a Rússia. Quem está falando sou eu. Não é capitão de punheta, não é essas porra desses caras brasileiros, oficiais, ex-oficiais que envergonham qualquer um. Os caras vivem com a porra de um consolo escrito Rambo na bolsa, no bolso, na pochete. Eles usam uma pochete, né? Com um consolo de 25 centímetros para usar falando com o nome do Rambo e uma foto do Rambo nu em casa. É isso que são os militares brasileiros. É uma vergonha esse alinhamento cego, tolo. E a Rússia tem os melhores armamentos do mundo e todos eles são defensivos. Os Estados Unidos têm centenas, eu esqueci agora, acho que são 800 bases pelo mundo. A Rússia tem 2. E logo ali na saída do país, aí você vê as manobras americanas da OTAN, são tudo na costa da Rússia, é provocação, é navio no mar da China, é em tudo quanto é lugar. Então é o seguinte, são uma praga, são uma verdadeira praga. Praga, porque eles atuam como praga, são gafanhotos. Eles só sabem viver como gafanhotos. E a China faz um novo modelo. Cria um novo modelo mercantilista. Por isso que eu não tenho medo da China. Isso aqui vai virar tudo chinês. Não tem problema. Vai ter emprego, vai ter oportunidade. Eu não quero um patrão chinês. Eu não quero patrão nenhum, diga-se de passagem, né? Mas tudo bem. Mas eu não quero um patrão chinês, porque a soberania interna deve prevalecer. As nossas relações de trabalho são nossas. Ótimo. Eu não estou aqui falando nisso. Eu estou falando de relações sociais entre países. Modus operandi. Forma de governo, a não ingerência em assuntos internos. O chinês vem para fazer negócio e como faz negócio está aqui. Enquanto os Estados Unidos imprimiu dólares frios para espalhar pelo mundo, você só me devolve sem nada. Claro, sem pergunta, sem resposta, imprimiu alguns trilhões de dólares e vai emprestar para os outros sem custo. Sem custo, você vai devolver dólares bons para eles quando eles te deram dólares frios, feitos ontem. É assim que funciona. É assim que caminha a humanidade. Ao mesmo tempo,
para encerrar o assunto, eu venho falar sobre o assunto polêmico do momento. Vou falar ao passant sobre o assunto polêmico do momento, porque ele precisa de uma análise um pouco mais profunda, coisa que é difícil você ver no cenário nacional, porque todo mundo quer tirar uma casquinha. Como eu não sou a favor nem contra o Bolsonaro, eu sou contra os atos que ele comete, a política econômica dele, a quadrilha que ele trouxe para dentro da economia, da fazenda brasileira, eu combato por causa disso, mas eu sistematicamente não entro nessa, do demônio, disso, daquilo outro, não faço esse papel. Talvez tivesse muito mais visualizações se fizesse, se eu fosse para o clickbait, se eu partisse para cima disso aí, mas não me interessa. Me interessa sim, desnudar o Bolsonaro como um péssimo presidente que ele está sendo e ele não está fazendo nada para melhorar. Se amanhã ele trocasse a equipe econômica, passasse a defender empresas nacionais, conteúdo nacional e parasse com essa palhaçada ridícula, estúpida, imbecil de comunismo, dessa idiotice, essa coisa sem espaço e sem sentido no mundo atual, para quem tem mais de 2 neurônios. Ah, você apoiaria? Apoiaria, não tem problema nenhum não. Tenho nada pessoal contra ele. Ah, os filhos dele são problemáticos. Eu não quero saber da vida dos filhos dele, não. O problema dos filhos dele são os idiotas, os imbecis. A idiotice é isso aí. Então eu estou falando que há toda a condição para isso mudar. Claro que não vai mudar e eu vou continuar sendo oposição a ele. Mas se mudasse eu não teria motivo algum para não voltar atrás. Então por isso eu não tenho esse ódio divino contra o Bolsonaro. Não, absolutamente. Tenho ódio divino contra a política econômica sobre o neoliberalismo brasileiro, que, repito, o Bolsonaro simplesmente é a continuação e o aprofundamento de um processo que começa em 1989. E, mais uma vez, você procura 88 com a Constituição Federal. Só para vocês saberem, em 89 a China reforma o seu comunismo, fuzila os universitários metidos a bestas que queriam brincar de agente da CIA, é chamada de um governo totalitário, isso, aquilo, ela dá uma banana para o mundo, manda o mundo se fuder, tá? O Brasil, por sua vez, adere em verso e prosa ao neoliberalismo, começa a torração de todo o patrimônio brasileiro feito por Getúlio e até pelos governos militares, e hoje, passados 30 anos, vamos botar assim, 30 anos, a China tem um PIB 9 vezes maior do que o nosso, tá? Em algumas contagens, em outras dá 12. Então é só para vocês verem mais ou menos o sucesso da nossa empreitada, né? Como nós tivemos sucesso. Mas eu falo sobre o assunto do momento, que é a tentativa de criar uma narrativa racista em volta da morte de uma criança no Recife. Dá para entender que empresas, firmas, escritórios ligadas à desestabilização ou à diversificação ou diversionismo das pautas vive de orelha em pé esperando acontecer um caso. Aconteceu lá nos Estados Unidos, lá com a morte do cara, e aonde não era para ter aquela dimensão. Mas eu não estou aqui para analisar os Estados Unidos. É outro caso, é outra história, é outra vida, é outro momento. Eu vejo aqui a tentativa desesperada de transformar aquilo ali num crime racial, quando na realidade, enquanto crime tecnicamente, aquilo ali é um homicídio culposo, tá? No máximo com dolo eventual. Então não pense você que aquela senhora vai ser presa. Não vai ser presa. Não estou aqui falando, nem vi a cara dela direito. Soube que é uma lourinha, bababá, ótimo. Nem me aprofundei na história, porque é uma tragédia. Eu tenho filho, tenho neto, adoro criança, principalmente ensopada e guisada. Brincadeira, gente. É o seguinte, eu adoro criança, eu acho que quem faz mal a uma criança não merece perdão, então não tenho por ter simpatia nenhuma a ela. Agora eu quero dizer para vocês que tecnicamente aquilo ali é um crime culposo, é um homicídio culposo, no máximo com dolo eventual. E pelo Código Processual Penal brasileiro, aquilo ali não vai dar nada. E parece que grupos querem transformar aquilo num crime racial. E não há crime racial nenhum ali.
Se há um crime ali, se há uma conotação criminosa ali, ela é social. Ah, porque ela fez aquilo porque o garoto era negro. Bem, isso aí é uma ilação sua. Ela fez aquilo ali, se fez com aquele dolo eventual, foi porque a criança era uma subalterna. A criança era filho de um serviçal. E se branco fosse, poderia ter o mesmo destino. Ah, porque se fosse um amiguinho do filho dela, branco, mas o amiguinho do filho dela poderia ser negro também, poderia ser neto do Joaquim Barbosa. E aí? Neto de algum negro bem-sucedido? E aí? Ela iria fazer isso com ele? Óbvio que não. Mesmo que o negro filho, amigo do filho dela, fosse filho de um simples caixa de banco ou de uma pessoa simples, uma pessoa comum, normal, eu estou falando de uma pessoa que tem uma profissão normal, corriqueira, ela não faria isso. Por quê? Porque aquela criança estaria ali dentro do apartamento dela com outro status. Estaria como status do filho de um amigo, como amigo do filho. Poderia até ela dizer, não quero mais essa criança aqui, não traz mais isso aqui não. Ótimo. Mas aquilo ali, o que houve, simplesmente, foi a verticalização, a forma comum que a gente tem de resolver os nossos problemas, de cima para baixo. Porque você é de esquerda, você se diz de esquerda, você se diz inclusivo, você adora a favela do seu apartamento. Não é vivendo lá dentro, não. Você é muito inclusivo, mas se você for engenheiro e for numa festa e só tiver, e você é de esquerda, você é engajado, e se você for numa festa e só tiver servente de pedreiro, carpinteiro de forma, só os peões da sua empresa, você vai embora. Sabe por quê? Porque o ambiente não é o seu. Não vem com essa não, que é verdade. Se você for professor e chegar numa festa e só tiver os serventes, o pessoal do serviço elementar, da escola, da universidade, da faculdade, você vai embora, sabe por quê? Porque o ambiente não é o seu. Porque o brasileiro é elitista. Eu falo de boca cheia porque eu não ligo. Eu almoço com um empresário milionário e tomo uma cerveja no final da tarde com um peão que abre buraco. Da mesma forma, do mesmo jeito. Eu sou assim. Se você não é, lamentavelmente. Não tenho pena de você. Então tem muita gente com esse discursinho. E querem levar isso aí porque querem levar o racismo brasileiro, que existe, que é verdadeiro, que é genuíno. Mas o grande divisor de águas no Brasil é o preconceito social. Claro que se o cara, além de pobre, for negro, o cara aproveita e dá mais uma pisada em cima. Ah, esse crioulo, pobre, paupérrimo, ótimo. Ele tem mais uma coisa para falar da pessoa. Tá? Só que o grande divisor é isso aí. Aqui inventaram até o termo negro de alma branca porque era para colocar o negro bem-sucedido do seu lado. Então existe sim esse preconceito. Só que o nosso preconceito tem um formato, tem uma forma e tem um combate. Então não adianta trazer esse modelo aí não, mas esse modelo vem atrelado a outras coisas. Esse modelo vem atrelado à hidroxicloroquina, que começou outro dia, que deu uma celeuma muito grande, na qual eu meti 15-0, saí ganhando, humilhei todo mundo. Tem um médicozinho de bosta que aparece aqui embaixo nos comentários no YouTube, que deu carteirada, teve que pegar a carteira, dobrar e enfiar dentro do rabo. Não tem outra. Tá? Como eu fiz isso daí com outras pessoas. Como? Com conhecimento, sendo razoável, sabendo interpretar as coisas, desconfiando, ligando, não era criando teoria da conspiração. Quando eu falei que eu lá atrás falei assim, essa pesquisa é uma fraude, bati de frente e todo mundo me encarou. Os acadêmicos me encararam, menos o meu público lá, meu grupo não fez nada disso. Tá? Então, existe um fio condutor entre isso aí, entre derrubar estátua, até porque, até nesse tipo de coisa, nós não temos criatividade, né? Derrubar uma estátua lá na Inglaterra, então vamos derrubar uma aqui também. E vão destruir a estátua de Borba Gato. Não metam a mão na estátua de Borba Gato. Vamos respeitar a nossa história, por favor. Quer fazer uma de Zumbi do Palmares do lado? Faça, não tem problema. Agora não venham mexer com a nossa história. Façam um favor. Tudo isso aí tem um conceito só. Tudo isso. Briga por racismo, o caso dos Estados Unidos, não é, deixa de ser, o que pode ser, o que não é, um bando de ONGs, todo mundo querendo aproveitar, tirar proveito.
Negros profissionais para todo lado, eu falo, negros profissionais é aquelas pessoas que querem viver da raça, querem viver do gênero, querem viver disso. Eu não tenho medo de falar disso, tá? Porque os negros que eu conheço, que são meus amigos, que frequentam a minha casa, que eu chamo de irmão, todos eles que me cercam, todos eles, ninguém se vê representado nesse bando de picaretas que vivem por aí em colunas, em blogs, nisso, todo mundo tentando viver em torno disso aí. Viver disso tem que se fazer um pouco mais. Não é só isso, não. Tem que ter muito mais coisa, muito mais conteúdo por trás. Não é só isso, não. Vá um pouquinho mais longe. Mas tudo isso aí é para disfarçar o momento que nós vivemos. Ninguém fala na pandemia, ninguém fala na tragédia e ninguém fala da maior farsa que está sendo feita na área econômica brasileira. Bovespa está com 96 mil, 98 mil pontos, bombando, subindo 3% ao dia. Sardinhada toda feliz. Como eu falo, cadê isso? Isso daí dá uma CPI. Da onde está vindo essa pujança? O Brasil está entrando na fase mais negra da pandemia, morrendo quase 1.500 pessoas por dia. Economia parada, destroçada, desemprego no alto, empresas fechando. O outro dia mesmo, aquela semana, aquele Fogaça, chefe paulista, fechando uma unidade aqui no Rio, mais 200 desempregados. Porque ele tinha 200 empregados ali. Ótimo, de tudo quanto é jeito, ninguém aliviando ninguém, todo mundo igual abutre. Os únicos beneficiados são bancos apaniguados pelo governo. O governo, para dar R$100 para o povo, chora, faz de tudo que o dinheiro é do povo. Mas para banqueiro vai tudo. A gente está dentro desse quadro e a Bovespa arrebentando e todo mundo comemorando porque o dólar já chegou a R$5, o dólar caiu, maravilha, o dólar não caiu, seu idiota. O dólar subiu 25% desde o começo do ano. Isso é a perpetração do roubo, isso é a consolidação do roubo, isso é o bode na sala. Botaram o bode na sala, levaram ele a quase R$6 e agora baixaram para 5 e você está achando o máximo que ele subiu 25%. E você está achando isso lindo. E o Bovespa mergulhou de 116 ou 119 mil pontos para 60 e poucos mil pontos e agora artificialmente está em 93. Enquanto isso, os caras de fora levam o dinheiro, fazem a lavagem do swap cambial via Bovespa, levam artificialmente essa bomba. Como é que pode estar explodindo a Bolsa de Valores de um país que está em franca recessão? Sabe por quê? Porque você está discutindo um caso idiota que é de polícia, que é uma tragédia, que aconteceu e deve ser tratado como uma tragédia, mas foi iconizado por uma imprensa corrupta, comprada, vendida, que serve para difundir tudo isso aí. Uma porrada de associações. Isso é guerra híbrida. Bem-vindo ao mundo. Isso é guerra híbrida. E isso você só escuta aqui. E vá escutando mesmo, porque eu já estou cansado, estou pensando em parar. Não estou de sacanagem, não. Eu já falei que enquanto me der prazer eu vou fazer isso aqui. Está começando a deixar de me dar prazer. Ver tanto idiota, ver tanta coisa, tá? Ver tanta nulidade, tanta mediocridade prosperar que simplesmente eu estou começando a me sentir cansado. Então daqui a pouquinho nem aqui você vai ouvir. Eu vou me resignar à minha insignificância, vou deixar os técnicos do mundo, vou deixar os médicos bem informados, vou deixar os especialistas cuidarem disso, como sempre cuidam, tá? E como falam merda. Então você está no meio de uma guerra híbrida. Não existe problema de racismo. Não existe problema. Existe problema de racismo? Existe. Ele é estrutural, a gente combate ele de outra forma. Não é com isso aí, não. Essas campanhas públicas, isso daí é tudo direcionado. Enquanto isso, o Bovespa está fazendo isso aí. Enquanto isso, o câmbio está fazendo isso aí. Enquanto isso, a equipe econômica desse charlatão, desse presidente, está fazendo isso aí. Como eu falei, esse presidente de bosta. É um presidente de bosta porque se comporta como um presidente de bosta. Eu não tenho nada pessoalmente contra ele. Porra nenhuma, um presidente de merda. Eu não estou aqui para fazer ad hominem, porque essa esquerda adora fazer ad hominem. Adora simplesmente desvirtuar. Ah, porque a mulher lá que fez é esposa de um prefeito, porque o prefeito é corrupto. Ó, não tem nada a ver. Foca no negócio. Quando você faz além disso daí, você está fazendo aquilo tudo que você reclama quando fazem contra você. E é o que eu provo. É tudo farinha do mesmo saco. New Left e Bolsominions são todos eles, leite da mesma vaca. Um foi da teta esquerda, outro foi da teta direita, mas o Uber é o mesmo. Você pode olhar, você entra de frente, ó, tem as tetas da esquerda, tem a teta da direita. Mas quando você vê, o Uber é o mesmo. E essa turma é assim.
E está todo mundo sendo manipulado, tanto um lado quanto o outro. Passeata, antifas, isso, aquilo outro, e ninguém descobre por que uma indústria que cai 70%, sua bolsa de valores consegue se recuperar nesse tempo. Cassino, lavagem de dinheiro, acerto, impressão de papel de bunda virando dinheiro. E você não se pergunta por nada disso, porque você prefere ficar participando dessas coisas, entrar no meio dessa boiada tocada por esses tocadores. Não precisa nem de capitão do mato. Apenas um boiadeiro só toca vocês todos. Por hoje tá bom, por hoje chega. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. E quarta-feira, não percam. Aldo Rebelo vai ser Flórida, viu? Vai ser Flórida porque, para mim, hoje, o meu conceito ideal de político no Brasil. Então, Aldo Rebelo, quarta-feira, 9 horas aqui no canal. Até amanhã, se Deus quiser, e ele vai querer. Amanhã eu boto minha carinha bonitinha para vocês verem.